Oi, boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 30 de janeiro de 2025, hoje é uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entra essa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti. Nessa hora, meu Deus, eu apresento também a vida do meu esposo, dos meus filhos. Apresento a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Neemias 3, a destruição do trabalho, tá? O sumo sacerdote Elisibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram o muro até a Torre dos Cens, que consagraram, e até a Torre de Hananel. Meu Deus, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, meu Deus, no momento João 3:30, que uma missionária Nadir Albano desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, é sobre a tua misericórdia, ela manda chorar e decanta, sobre o teu cuidado. Meu Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Meu Deus, me ajude a ensinar a tua palavra com excelência, a pregar com sabedoria aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Jesus, é sobre a Trindade. Amanda Suri decanta, é sobre a pregação do Evangelho e da palavra, só a palavra, para que Jesus venha a ser glorificado, venha a ser exaltado através da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Oh, glória. Diz assim, né? A destruição do trabalho. A gente viu no capítulo de ontem que Neemias colocou no coração dele da reconstrução do muro, ele não falou com ninguém, ele vai para Jerusalém, o rei é favorável a ele, dá cartas, e quando ele chega lá ele vai inspecionar os muros, né? Vai se inspecionar ali as portas, mas ele não conta nada para ninguém até um determinado momento, depois que ele avisa, né? Que ele estava no coração de reconstruir o muro e o povo é favorável a ele. Mas sempre tem o opositor. E nessa oposição estava quem? Né? Sambalate, o Honorita, o Oronita, Tobias o Amonita e o Gesem árabe. Então tinha esses três, né, oponentes. Na nossa vida sempre vai ter os oponentes. Vamos lá. A distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Elisibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Razená. Eles puseram os batentes e colocaram as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. Ao seu lado, Zadok, filho de Banã, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço. Olha quem! Mas os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores, né? Então, sempre tem aquele que não quer, né? Então, vai fazer o quê? Se não quer, ninguém é obrigada, né? Então, aqueles que eram mais poderosos, né? Os aristocratas, como diz, né? Desdenhavam do trabalho braçal, né? Você acha que eles querem? Né? Então, assim, sempre tem, igreja, aquele que vai desdenhar, né? Que vai rejeitar, que vai recusar. Então, assim, sempre tem, né? Então,
Em todo lugar tem. Aquele que vai criticar você, né? Mas vamos, eles continuaram com a obra, tá? Eles não pararam não, a igreja, tá bom? Porque era uma cidade, por ser uma cidade assim, né? Não tão grande, Tecó era uma cidade pequena, então eles assim se viam, né? Se achavam muito poderosos, se achavam, como posso dizer, magníficos, eles, né? Eles eram os aritroscatas, eles eram bom, pronto, vamos dizer assim, eles eram bom. No 6, a porta de Gessana. Foi consertada, apoiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besadia. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Então a igreja tinha muito disso, a segurança, né? Eles puseram, ó, os batentes, as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, Gibeon, Jodom, Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob autoridade de governantes da província do Trans-Eufrates. Desculpa. Uziel, filho de Harias, um dos oríveis, né? Fez os reparos do texto seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, né? Fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo, né? Então, igreja era muito trabalho, né? E esses trabalhos, cada um tinha uma porta, e cada porta tinha, vamos dizer assim, um significado, né? Para cada um do povo ali de Jerusalém, amém? E fez reparos do trecho segundo o seu trecho seguinte. O seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente à sua casa. Ratus, filho de Razabinés, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Harim, Razub, filho de Paes, Moabe, repararam outros trechos e a torre dos forros. Então, a igreja era sempre os reparos, né, que tinha que fazer, era muito reparo, né? Salum, filho de Halons, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho. Então, eles tinham que fazer os reparos, né? E aí vai falar com a ajuda das suas filhas. No 13, a porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a construíram e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas, os lugares. Então, igreja, a distribuição do trabalho tinha que ser feita e todos tinham que estar trabalhando, né? Também repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Melquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem. Ele e os reconstruiu, colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Então, sempre tinham que portas, reconstruiu portas, fez a segurança, porque elas estavam, né, vulnerável. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Corrosão, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu as portas, os ferrolhos, né? Aqui, ó. Cobriu e colocou as portas, ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé? Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao Jardim do Rei, até o degrau que desce à cidade de Davi. Lembra? Siloé. Igreja, então, é muita coisa, né? Que é feita, é muita coisa que é reparada, né? Então, não é só, né? Como eu posso dizer? Não é só a porta, é questão de algo mais, algo espiritual, amém? Vamos prosseguir. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados, né? Então, a gente vê a luta que era aqui os irmãos estar fazendo a obra de Deus. Não era brinquedo, não. Ó, Neemias, filho de Asdoc, governador, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até ao açude artificial da casa dos soldados. Depois deles, os reparos foram feitos pelos levitas, ó. Reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Hanum. Então, era muita coisa, né, igreja? Então, quando eles faziam os reparos, eles estavam dizendo, né, agora nós estamos sendo, né, fortificado, pois estamos consertando a casa do Senhor. Então, tinha esse cuidado, esse zelo, né, de saber que a mão de Deus era com eles, né,
o filho de Beni, junto a ele, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Bion, filho de Hanadad, governador, né, da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo. Olha só que lindo! Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Elisibe, né? Lembra no começo? Começou com Elisibe, você lembra? Ó, sacerdote Elisibe, né? Então, a gente vê isso aqui, né? Como que Deus vem trabalhando. Versículo 20. Em seguinte, Meromete, filho de Urias, neto de Jacó, separou outro trecho desde a entrada da casa de Eliezabe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim, Razube fizeram os reparos em frente à casa, e ao lado deles Azarias, filho de Mazés, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Então, igreja, é muito reparo, tá? Né? Muito reparo. Vamos lá. No 24. Depois dele, Binu, filho de Renade, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palai, filho de Uzial, trabalhou em frente à esquina do muro e da torre, que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda, junto a ele. Pedaías, filho de Paros, e os servos do templo, que viviam na colina de Ofiel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção leste das torres, que ali sobressaía. Então, igreja, era muito trabalho, né? Porque era muito grande, né? Então, tinha que consertar todas as portas, tá? As 12 portas, tá? Depois deles, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Adoc, filho de Emer, fez as reparações em frente à sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos, ó. O guarda da porta oriental fez os seus reparos. Depois, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Né? Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um Orives, fez os reparos do muro até a casa do servo do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção até o posto de vigia da esquina, e entre as salas acima da esquina, a porta das ovelhas, os Orives e os comerciantes fizeram seus reparos na igreja. Então, era muita coisa. Quando eles estavam reparando, né, algo espiritual acontecia, né? Porque não era só, né, reparar, era reconstruir a memória. Por quê? Porque ali formava ali, né, as colinas, né, de Jerusalém, que formava ali o quê? A cidade de Davi, tá? A original. Por quê? Porque havia uma promessa, tinha um templo ali de Salomão, então era algo muito forte, igreja, né? Então, quando você vê, né, que a parte norte ali da colina, quando fala assim, a parte norte da colina foi reconstruída, né? Igual aqui no 26, os servos do templo, olha só, os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção a leste da torre, que ali sobressai. Então, era algo espiritual, porque era muito mais, né? Porque, assim, especificamente ali, a parte ali, né? O norte da colina, sudeste ali de Jerusalém, né? Que se formava a cidade de Davi original, né? Imediatamente ao sul da área do templo, onde tinha um templo, o primeiro templo de Salomão, aonde era feito ali o sacrifício, tá bom? Então, era tudo muito espiritual, não era qualquer coisinha, não era só reconstruir, era reconstruir a história de Deus para com o povo, né, o seu povo, o povo de Israel, né, que já havia se dividido entre as 12 tribos, que as 12 tribos já haviam se dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então a gente vê aqui que o Reino do Sul tenta reconstruir a história, porque é do Templo do Sul, que é de Judá e Benjamim, que vem o remanescente. Então é algo muito espiritual, é muito lindo, igreja. A gente tem que prestar atenção, porque não é só uma reconstrução. Porque quando fala das 12 portas, né?
tudo nas coisas do Senhor é 12, 7, as coisas do Senhor é na perfeição, né? Serviu o quê? Para o quê? Para a proteção dos acessos, né? Da cidade ali. Porque o que que acontece, igreja? Né? Quando eles fechavam ali, que eles faziam esse trabalho, né? Então havia uma proteção, né? E ali, né, aquela vulnerabilidade que ele tinha dos inimigos invadir a cidade, ali tipo o Reino do Norte, né, que veio, Nabucodonosor veio ali, né, e para destruir ali, né, então assim, já ficava mais difícil, ok? Né? Então era algo muito espiritual, tá bom? E a gente vê também aqui, igreja, eu acho muito lindo as 10 portas, né? Quando a gente fala das 10 portas, a gente fala da porta das ovelhas, né? A porta do peixe, a porta de Gessana, a porta do vale, a porta do esteco, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da inspeção. Desculpa, né? São as 10 portas, falando das 12 tribos, eu acabei confundindo. Mas são as 10 portas. Então, quando a gente fala das 10 portas, a gente fala da fortaleza, da firmeza. Porque as 12 tribos, igreja, que é onde começava ali, né? Vamos dizer assim, a história do povo de Israel, que era com os 12 filhos de Jacó, né? Se tornava Israel, e assim, tudo bem, né? Até eles chegarem na terra que emana leite e mel, que havia uma promessa do Senhor. E nessa terra ali, os povos pagãos que ficavam ao redor, os ebuseus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os amonitas, os hetitas, os demais povos, que não era para eles se misturarem, eles se misturam, né? E quando acontece o cativeiro ali babilônico, né, que eles são levados cativos, e aqueles mais relezinho, vamos dizer assim, mais pobrinho, mais fraquinho que ficou, eles se misturam ali, né, com o povo assírio e nasce o samaritano. Então, e todo esse contexto aqui, né, acaba que enfraquecendo ali o templo, né, e a gente vê que quando o Reino do Sul resolve reconstruir, né, os templos, ele começa o quê? Pelos muros, pelas portas, né, que era para fortificar. Então, por isso que Neemias ficou muito abalado, né, e ele botou no coração dele, não, ali é a casa onde meu pai, né, o túmulo onde meu pai está enterrado, né. Então ele tinha esse desejo, Deus estava com ele, foi Deus que colocou no coração de Neemias. Deus abençoe vocês, não deixe ninguém tirar aquilo que Deus colocou no seu coração, né? O que Deus colocou no seu coração, ele colocou no seu coração. E muitas vezes, igreja, o inimigo, ele quer roubar os sonhos de Deus na minha e na sua vida. É luta, igreja, é luta. Tem hora que a gente fica assim, estarrecido. Fala, meu Deus, como é que pode, né? Mas é só Deus para nos dar força, amém? Que Deus abençoe vocês, tenha uma noite abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz.